Assombrações do passado e a Bíblia. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um tema fascinante que tem intrigado a humanidade por séculos: assombrações do passado e a Bíblia. Muitas vezes, o sobrenatural e a fé se entrelaçam, e a Bíblia contém relatos e referências a vários eventos que podem ser interpretados como assombrações. Então, no vídeo de hoje, você irá entender aparições e eventos na Bíblia, assombrações do passado, o impacto da chegada do Evangelho. Fique conosco e descubra mais em Saber para Vencer. Aparições e eventos na Bíblia. Vamos começar com o Antigo Testamento, onde encontramos relatos de aparições e eventos sobrenaturais. Por exemplo, no livro de Samuel, a história do rei Saul consultando a médium de Endor para invocar o espírito do profeta Samuel. Essa passagem sugere a crença na comunicação com os mortos e levanta questões sobre a natureza das assombrações. Além disso, a Bíblia menciona a presença de anjos e demônios, seres espirituais que podem manifestar-se de maneiras misteriosas. A história de Jesus andando sobre as águas e aparecendo aos discípulos após a sua ressurreição também pode ser considerada uma manifestação sobrenatural. No Novo Testamento há relatos de assombrações, como a aparição de Moisés e Elias durante a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Esses eventos desafiam a compreensão das leis naturais e levantam questões sobre a natureza do mundo espiritual. É importante ressaltar que a Bíblia adverte sobre o perigo da comunicação com espíritos e a prática da feitiçaria, enfatizando a importância de buscar a orientação divina em vez de se envolver com o mundo espiritual de forma totalmente inadequada. Portanto, ao explorar assombrações à luz da Bíblia, devemos considerar a sabedoria e a orientação que a Escritura oferece sobre o mundo espiritual. A fé e a compreensão das Escrituras podem nos ajudar a discernir as manifestações sobrenaturais de uma maneira mais equilibrada e sábia. Assombrações do passado. Existem várias histórias e lendas sobre fantasmas e aparições ao redor do mundo. Embora seja difícil determinar quais são os maiores fantasmas e aparições, eu posso compartilhar algumas das histórias mais conhecidas e também assustadoras. E aqui estão algumas delas. Número 1. Dama de Marrom, Ryan Hall, Inglaterra. A Dama de Marrom é uma aparição famosa que foi fotografada em Ryan Hall, uma mansão inglesa. A imagem mostra uma figura feminina envolta em um vestido marrom. Acredita-se que seja o fantasma de Lady Dorothy Walpole, que foi trancada em um quarto da mansão pelo marido. Número 2. Fantasma da Rainha Ana Bolena, Torre de Londres, Inglaterra. A Torre de Londres é conhecida por suas histórias de fantasmas, e um dos mais famosos é o fantasma da Rainha Ana Bolena. Ela foi executada na torre em 1536, e desde então tem sido relatada a aparição de uma mulher sem cabeça vagando pelos corredores. 3. Fantasma da Rainha Maria I, Castelo de Windsor, Inglaterra. Outra aparição real assustadora é a do fantasma da Rainha Maria I no Castelo de Windsor. Diz que ela aparece em uma carruagem puxada por cavalos negros e é vista olhando pela janela. 4. Fantasma da Rainha Mary, RMS Queen Mary, Estados Unidos. O RMS Queen Mary, um antigo navio de passageiros, é conhecido por ser assombrado por vários fantasmas. O mais famoso é o fantasma da Rainha Mary, que era a esposa do rei George V. O seu espírito é relatado como uma aparição elegante vestida de branco. Número 5. Fantasma da Rainha Isabel I, Hampton Court Palace, Inglaterra. Hampton Court Palace é famoso por suas aparições fantasmagóricas, incluindo o fantasma da Rainha Isabel I. Diz que ela ainda perambula pelos corredores do palácio, e muitos visitantes afirmam ter visto a sua figura vestida de branco. Bom, e também aqui no Brasil existem várias histórias muito interessantes sobre esse tema. O Museu Imperial, que fica localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro,
é conhecido por suas histórias e lendas sobre fantasmas e aparições. Embora não haja informações específicas sobre fantasmas no museu em tempo real, existem relatos e histórias que circulam sobre supostas atividades paranormais nesse local. Alguns desses relatos incluem: 1. Fantasma de Dom Pedro II. Dizem que o espírito do imperador Dom Pedro II ainda assombra o museu. Ele foi o último imperador do Brasil e viveu no palácio que hoje abriga o museu. Alguns visitantes afirmam ter sentido a sua presença ou avistado a sua figura. 2. Aparições de damas de branco. Há relatos de aparições de damas vestidas de branco no museu. Essas aparições são frequentemente associadas a histórias de amor trágicas ou de eventos tristes que ocorreram no passado. 3. Ruídos estranhos e sensações de presença. Muitos visitantes relatam ouvir ruídos inexplicáveis, como passos ou sussurros, e sentir uma sensação de presença ou calafrios ao explorar o museu. Também existem vários lugares assombrados e histórias de fantasmas ao redor do mundo. Aqui estão alguns detalhes sobre alguns desses lugares assombrados. Ilha das Bonecas, México. A Ilha das Bonecas é conhecida por ser um lugar assustador. Localizada nos canais de Xochimilco, perto da cidade do México, a ilha está repleta de bonecas penduradas em árvores. Dizem que as bonecas estão possuídas pelos espíritos das crianças que se afogaram nas proximidades. Banff Springs Hotel, no Canadá. O Banff Springs Hotel é um hotel histórico nas montanhas rochosas canadenses. Também existem relatos de aparições de fantasmas nesse local, incluindo o espírito de uma noiva que morreu tragicamente na escadaria do hotel. Penitenciária Estatal do Leste, Estados Unidos. A Penitenciária Estatal do Leste, localizada na Filadélfia, é considerada uma das prisões mais assombradas dos Estados Unidos. Dizem que os espíritos dos antigos detentos ainda assombram as celas vazias. Plantações Myrtles, Estados Unidos. A plantação Myrtles, na Louisiana, é famosa por suas histórias de fantasmas. Dizem que a casa é assombrada por várias aparições, incluindo a de uma escrava chamada Chloe. Castelo de Edimburgo, Escócia. O Castelo de Edimburgo é um dos castelos mais antigos e assombrados da Escócia. Há relatos de aparições de soldados fantasmas e também de outras figuras misteriosas dentro do castelo. A Casa Mal-Assombrada de Amityville é um famoso caso de atividade paranormal que ocorreu na cidade de Amityville, em Nova York, nos Estados Unidos. A casa ficou conhecida por relatos de fenômenos sobrenaturais e foi tema de livros e até filmes de terror. A história começou em 1974, quando a família Defoe foi brutalmente assassinada dentro da casa. Um ano depois, a família Lutz se mudou para a residência, mas acabou saindo menos de um mês depois, alegando terem sido atormentados por forças malignas. Os relatos da família Lutz incluíam aparições de fantasmas, vozes sinistras, objetos se movendo sozinhos e uma sensação constante de medo e opressão. Eles afirmaram que a casa estava infestada por espíritos malignos e que a presença deles era insuportável. Os eventos na casa de Amityville ganharam grande repercussão na mídia e despertaram o interesse do público em fenômenos paranormais. Vários livros foram escritos sobre o caso, incluindo O Horror em Amityville, de Jay Anson, que foi adaptado para o cinema em 1979. No entanto, ao longo dos anos, surgiram controvérsias e questionamentos sobre a veracidade dos eventos. Alguns acreditam que a história foi inventada para ganhar dinheiro e atrair publicidade. Outros defendem a autenticidade dos relatos e afirmam que a casa realmente era assombrada. Esses são apenas alguns exemplos de lugares assombrados ao redor do mundo. Cada local tem a sua própria história, a sua própria lenda sobre fantasmas. É importante lembrar que essas histórias são baseadas em relatos populares e em crenças, e cada pessoa pode ter a sua própria interpretação sobre o assunto. O impacto da chegada do Evangelho.
Há muitas histórias de fantasmas e aparições que foram relatadas também por familiares e amigos. Desde um coelhinho branco que foi seguido na madrugada quando voltava do trabalho. A cada passo que tentava pegar o animalzinho, ele pulava. Quando o animal desapareceu, a pessoa percebeu que já estava em um cemitério. Outra história era de um cavalo correndo e arrastando correntes por cima das pedras junto ao mar. Algo impossível de ser feito, né? Outra é de uma árvore que se curvava por cima de uma rua, sem nenhum vento, e então aparecia do outro lado, pendurado na ponta da árvore, um padre enforcado. Ainda tem outra, de uma pedrinha que fazia barulho correndo em uma grande mesa. Mas ninguém de toda a família, com quase 10 pessoas ali sentadas, via a pedra correndo. Ainda temos outra história, de um grande cachorro que aparecia no final da tarde, cujos olhos eram tão grandes quanto o farol de uma motocicleta e punha medo para quem o via. Mas todas elas foram desaparecendo à medida que o evangelho chegou naquele lugar. A Bíblia nos mostra o que Jesus falou sobre a luz. Ele disse assim: "Vós sois a luz do mundo." A luz vinha do Senhor, mas como espelho os discípulos e seguidores fiéis do Senhor seriam luz também. E onde a luz chega, as trevas se dissipam. João, capítulo 1, versículo 5. Diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo jaz em trevas e dentro da visão bíblica, e como vimos em diversos relatos aqui no vídeo de hoje, existe sim um mundo de trevas, habitados por espíritos do mal que procuram não só assustar, mas também se incorporar nas pessoas, a fim de prejudicarem ainda mais as suas vidas. Em muitos lugares onde foi aberta uma igreja verdadeira, ali se tornou um ponto de luz espiritual. As trevas e os demônios se afastam. Assombrações deixam de serem vistas. Fantasmas desaparecem. Sabe por quê? Porque a luz de Deus tem mais poder do que as trevas do mal. Eu espero que essa reflexão tenha despertado o seu interesse e também a sua curiosidade sobre a relação entre assombrações e a Bíblia. Não se esqueça de deixar os seus comentários e também compartilhar suas próprias reflexões sobre esse fascinante tema. Assista também esse vídeo sobre Mamon, a entidade assassina. Grande abraço. Até a próxima!